Amém? 1 Timóteo capítulo 1. Hoje estamos vivendo um tempo em que muito se tem feito para atrair as pessoas. As pessoas têm feito vários contorcionismos para atrair as pessoas. Mas na verdade, se a cruz de Cristo não atrai as pessoas, o que mais poderá atrair? Não podemos vender um evangelho caro, um evangelho de crucificação, um evangelho de entrega, um evangelho de renúncia, um evangelho de amor e vendê-lo barato. Abrir as portas para o pecado, abrir as portas para a vontade das pessoas e ignorando assim a vontade do Senhor. Eu sei que há um alto preço a ser pago, um alto preço a ser pago, por se posicionar dentro da verdade, se posicionar dentro daquilo que nós acreditamos através da palavra do Senhor, que é o Evangelho de Cristo. Então, eu tenho uma responsabilidade de pregar o Evangelho do Senhor para as ovelhas que o Senhor me confiou. E a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, né? E se naquele grande dia eu ouvir do Senhor, servo bom e fiel, está aqui pessoas que você nem sabe que através de você se permitir ser usado por mim, elas estão aqui hoje. Não sei se ouvirei essas coisas, mas se nós viemos a observar a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor é uma entrega, é uma renúncia. A cruz, a mensagem da cruz, ela tem que ser suficiente. Então hoje eu vou trazer um assunto, um tema que primeiro trata com os de dentro, para depois que tratar com os de dentro da casa, a gente possa ir às pessoas que estão do lado de fora. Então eu separei alguns tópicos, e esses primeiros tópicos são para os de dentro, são para os que já entenderam o Evangelho, são para aqueles que já foram salvos e libertos por Jesus. Então, não deixe que o inimigo venha roubar essa palavra do teu coração. Guarde-a, porque ela será essencial para a sua vida, para o seu futuro com Cristo, para o seu futuro nessa caminhada. Estamos caminhando para cada dia mais aprofundarmos na apostasia. As pessoas estão cada dia mais distantes da verdade, distantes de Cristo, vivendo de fábulas, vivendo de mensagens coaches, de palavras que agradam o coração. Mas às vezes é necessário uma palavra de correção, uma palavra de entendimento, para que possamos alcançar. Então, no livro de 1 Timóteo capítulo 1, iremos ler 1, 3 e 4. A partir do versículo 3 diz assim: Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outras doutrinas, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais provêm discussões do que o serviço de Deus na fé. Na versão da NVI diz assim: quando parti para a Macedônia, pedi que você permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas
que deixem de ensinar falsas doutrinas e de dar atenção a mitos e genealogias infundáveis que causam especulações inúteis, em vez de promover o plano redentor de Deus, que é pela fé. Então, o primeiro passo é evitar atividades inúteis dentro da igreja. Hoje será uma mensagem um pouco mais voltada para o estudo, para o entendimento. Coisas inúteis. O apóstolo Paulo aqui está advertindo a Timóteo. E ele traz algo interessante, falando sobre genealogias infundadas, cansativas, palavras fábulas. E a palavra ali, fábula, no versículo 4, ele está se referindo aos falsos ensinamentos sobre genealogias intermináveis. Há uma referência à tradição errônea de que só o povo escolhido, descendente de Abraão, pode ser salvo, e ao fato de que muitos descendentes desses profetas eram conhecidos por citarem suas genealogias. Por que o apóstolo está falando que na igreja existiam pessoas, porque quando o evangelho passou a ser pregado, ministrado, as pessoas, muitos judeus se converteram, de muitas seitas se converteram. Então eles queriam aplicar aos novos convertidos, aos gentios, a nós, coisas que era de judeu. Por isso que o apóstolo fala que era fácil identificar, porque geralmente essas pessoas começavam a falar de genealogia, de Abraão, Isaac, de Jacó, aí Moisés, aí vem com aqueles costumes. Então o objetivo da igreja é pregar Cristo na sua essência. A palavra de Deus é o suficiente. Existem pessoas pregando divisões e pregando informações que mais confundem do que explicam. Precisamos entender que não somos judeus e somos um povo de fora. Somos uma verdadeira, uma videira que foi enxertada por Jesus. Nós somos enxertados por Jesus. Nós não fazíamos parte. Nós não somos judeus. Somos o povo gentio, os povos de fora. Imagine, aqui havia uma discussão, porque as pessoas naquela época queriam que pessoas que não conheciam a cultura, pessoas que não viveram naquela cultura, a partir do momento que aceitassem a Jesus, precisavam viver sobre aquele governo, sobre aquele regime, mas Cristo nos chamou para a liberdade. Cristo nos deu o direito de sermos feitos seus filhos, porque nós recebemos a palavra de Jesus, nós entendemos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós entendemos, e nós aceitamos a Jesus. Por isso, irmão, judeu é judeu, gentil é gentil. Nós, os que não somos judeus, estamos livres de costumes judaicos. Nossa salvação é mediante a fé em Cristo Jesus. Então observamos por aí afora muitas pessoas trazendo costumes dos judeus para dentro das igrejas, para assim de alguma maneira, de alguma forma atrair pessoas, outros porque ficam buscando entendimento fora, sabe, baseado como esses homens aí ficavam trazendo fábulas, coisas infundáveis, que mais causam confusão do que entendimento, sendo que nós já fomos libertos por Cristo, e existia também um concílio. Você sabia que existia um concílio lá em Jerusalém, que os apóstolos se reuniram para dizer o que eu e você deveria fazer mediante a aceitação a Cristo, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Abre aí no livro de Atos capítulo 15, eu gostaria que você lesse aí, me ajude aí a pregar nessa noite. Atos capítulo 15, leia aí a partir do 1, o 5 e o 7 e o 10.
Depois o 12, o 19, o 28 e o 29. Vamos lá, um pouco mais rápido aí. Alguns homens foram da região da Judeia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar os irmãos que eles não poderiam Você ser vai ler o salvos. 1, o 5, o 7 e o 10. Vai pulando, não precisa ler todo. Entendeu? 1, 5, 7 e 10. Vamos lá de novo. Alguns homens foram da região da Judeia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também havia crido, se levantaram e disseram: os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. Olha aí. O 7? 7 e o 10. Meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. Foi aí? Pronto. Aí eu vou explicar para você, você pode ler, se está nos assistindo, ler em casa, Atos capítulo 15, em diante você vai entender. O que aconteceu? As pessoas estavam se convertendo ao evangelho, os não-judeus estavam se convertendo, e aí começavam essas mensagens dentro da igreja, essas pregações, falando que os gentios precisavam ser circuncidados. Imagine pessoas de 70 anos, de 50 anos, 40 anos, já 20 anos, sabe, todos ser circuncidados. Sabe que é uma cirurgia perigosa hoje para adultos, cortar, sabe, assim, o prepúcio. Essa era a circuncisão, a marca da promessa. Então, olha o que eles falavam: para serem salvos é necessário. Então aí no versículo 10, Pedro se levanta, aí ele fala: irmãos, vocês também, que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do evangelho. Então, porque agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós mesmos, nem os nossos antepassados conseguimos suportar. De modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio quando ouvia Barnabé e Paulo, que relatavam todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando Jesus, antes de partir, ele diz: olha, os sinais seguirão os que crê. O que é que esses apóstolos estavam falando, gente? A promessa de Cristo para todos, o Espírito Santo chegou até os gentios. Vocês puderam contemplar eles falando em línguas, vocês conseguiram contemplar eles sendo batizados pelo Espírito Santo, vocês poderiam contemplar tudo que acontece conosco, está acontecendo com eles. Aí é necessário Pedro se levantar e dizer: espera aí, vamos seguir aí, lê aí, partido, acho que eu já li alguns já, mas 12, 19, 28 a 29, partido 12 aí. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto a palavra dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Leu na ordem que eu falei? Na ordem 28, 29.
Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais de coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem se vos guardardes. Saúde. Você entendeu aí? Toda a assembleia ficou em silêncio quando ouvia Barnabé e Paulo, que relatavam todos os sinais e maravilhas que por meio de Deus fizeram entre os gentios. Portanto, julgo que não devemos criar dificuldades para os gentios que estão se convertendo a Deus. Entre a Bíblia e o homem, as pessoas estão seguindo os homens. A Bíblia diz: não devemos criar dificuldades para aqueles que estão se convertendo ao Senhor. Aí ele segue: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Qual é a exigência para mim e para você, gentios, povo de Deus? Nós não somos judeus. Essas são as exigências: que se abstenha de comidas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas, que tudo vá bem com vocês. Aí fica as pessoas agora querendo guardar o sábado, querendo carregar a arca da aliança nas costas, querendo usar o quipá ali, querendo várias coisas. Você usar isso como uma simbologia para enfrentar a igreja, amém. Sei lá, em um momento de festa, tocar o chofar, por que não? Mas fazer isso de uma doutrina, uma regra, não é mais. Nós não somos judeus. Há um tempo que Deus trata com os gentios e o tempo que Deus vai tratar com os judeus. Por isso que é uma confusão dentro da igreja. Portanto, não devemos dar ouvido a pessoas que, por amar a cultura judaica, aplicam um método a nós que não somos judeus. Somos salvos pela graça, assim como eles também. Somos salvos pela graça. Então, nada dessas coisas que são impostas aí para judeus, o apóstolo Pedro fala, nem nós mesmos conseguimos carregar. Como é que a gente vai colocar isso sobre eles? O segundo ponto: o objetivo da igreja é amar uns aos outros como Cristo nos amou. 1 Timóteo, aí versículo 5, de 5 diz assim: o objetivo dessa ordem é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. O amor que a igreja necessita é gerado de um coração puro, que vem de uma boa consciência. Precisamos ser verdadeiro conosco mesmo, como os outros, acima de tudo com o Senhor, olhando para Jesus, que gera em nós uma fé sincera. Precisamos ser sinceros conosco, com a gente mesmo e com as outras pessoas também. Isso tem gerado uma fé. Todo cristão precisa ter um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. O que é uma boa consciência? É a pessoa se apegar a tudo que é verdadeiro, tudo que é certo, tudo que é sincero, sabe? Ser fiel com os seus princípios, com os seus valores. As pessoas precisam entender que Cristo é o cabeça da igreja e que Cristo é quem comanda. A palavra de Deus, ela não precisa ser mexida em nada. A gente precisa crer, precisa obedecer a Bíblia e parar de estar inventando coisas. Então, se o apóstolo está falando isso, é porque na igreja primitiva, ali quando começou, porque Atos dos Apóstolos é o modelo da igreja. Não adianta a gente querer ficar inventando novas coisas.
Atos é o modelo da igreja, porque é a partir do livro de Atos que nós conseguimos perceber como os apóstolos começaram a conduzir a mensagem do evangelho depois de Cristo. Porque Cristo morreu, foi aos céus e deixou quem? Os apóstolos, os 12, e deixou Pedro como responsável. Aí a gente começa a ver a igreja se formando, o modelo da igreja, como é que a igreja começou a se formar, como eles começaram a se reunir, como eles começaram a desenvolver os cargos, começaram a desenvolver os dons, como surgiu os ministros, os diáconos, como surgiram os presbíteros, como surgiram as pessoas, como era dividido as classes, jovens, adultos, como a igreja se movia. E aqui começou agora uma confusão, começou a vir mensagens, misturar judaísmo com a igreja de Cristo, que é diferente. Então Atos é o nosso modelo, e isso aí Paulo está dizendo, isso está trazendo confusão, mas o que nós precisamos fazer é o amor. O amor é a base da igreja, o entendimento, uma vida sincera diante de Deus. Se abstenha da imoralidade sexual, se abstenha de tudo que é errado. Por isso que eu falei no início, vamos tratar da igreja. A igreja precisa entender que precisa fugir dessas fábulas, precisa fugir desses contos da carochinha. Temos que voltar para a palavra de Deus. Terceiro ponto, abandonar as práticas que levam à condenação. 1 Timóteo 1, de 6 a 10 diz assim: alguns se desviaram destas coisas e se voltaram para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, e nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Tem pessoas aí querendo ensinar aquilo que nelas mesmas entendem. Não são judeus, não conhecem a prática, fica estudando e fica trazendo isso, nem conhecem. E por isso as pessoas se desviaram dessas coisas, se voltando para discussões inúteis. A obra do Senhor precisa avançar. São discussões inúteis que não traz fruto, não traz vida, traz divisão, traz contenda. E aí o apóstolo traz um alerta. E o texto segue dizendo: sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada. A lei do Senhor é boa se as pessoas usarem de forma adequada. Aí ele segue dizendo: também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores, insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos, irreverentes. Olha só, até pessoa irreverente está condenada dentro da lei. Imagine. Para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidades sexuais, para os homossexuais, para os saqueadores, para os mentirosos, para os que juram falsamente e para aqueles que se opõem à sã doutrina. Essa passagem que eu acabei de ler aí, que fala sobre os homossexuais, em algumas versões está escrito sodomitas. Sodomistas são aquelas pessoas que fazem sexo anal. Então, a lei está aí para essas pessoas. E aqui eu fiz um comentário através desse texto, que eu coloquei o seguinte: a lista é grande, precisamos focar em combater essas atividades que levam
as pessoas a serem condenadas ao inferno. Essa é a nossa missão, combater. Para essa missão é indispensável o amor, uma boa consciência e uma fé constante em Jesus. São combates perigosos e tentador. Devemos ter cuidado com as nossas práticas para não sermos tragados pelo inimigo. O papel da igreja é claro sobre essas questões. E não devemos perder tempo com discussões inúteis, enquanto pessoas descem ao inferno sem salvação. Deixamos estas práticas um dia, e precisamos que outros também serão capazes de também abandonar, mediante a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Então essas pessoas, quem são essas pessoas? São os injustos, para os transgressores, os insubordinados, os ímpios, pecadores, profanos, avarentos, os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade sexual, para os homossexuais ou sodomitas, tanto quais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que juram falsamente, todo aquele que se opõe à sã doutrina. Aqui me chama a atenção que nós lemos esse texto e nós apontamos ali, você que pratica essas coisas, você que é homossexual, você que roubou, você que matou, você está condenado. Mas o papel da igreja é dizer, não, você pode ser salvo, você pode abandonar essas práticas, você pode deixar o homossexualismo, você pode deixar a mentira, você pode deixar a avareza, você pode deixar a incredulidade, você pode deixar a irreverência, você pode, sabe por quê? Porque um dia nós também praticamos essas coisas. Então, em vez de nós ficarmos trazendo coisas que não convêm, coisas que não trazem vida, que trazem mais discussões, vamos focar na pregação do Evangelho, sabe? E para isso é necessário ter o amor, uma consciência pura, verdadeira, uma fé em Cristo inabalável, porque sem amor você não vai conseguir olhar para esta pessoa e oferecer a ela o ano aceitável do Senhor, porque você vai dizer, quem sou eu para falar para fulano, ele sai daí, eu não faço essas coisas, mas um dia praticou alguma dessas coisas. Então, meu papel, seu papel primeiro é o quê? Entender o que é o Evangelho, parar com essas besteiras. Nós somos salvos por meio da graça. Isso não vem de vós, não vem de homem, não vem dos apóstolos, não vem dos judeus, vem de Cristo Jesus. Ponto. Da mesma forma que eu serei salvo, também os judeus serão salvos por meio da graça, que é um favor imerecido. Precisamos ter uma boa consciência, o entendimento disso, e parar com essas bobagens de querer viver algo que não é para você e deixar o que é para você de lado. Então esse entendimento precisa estar claro, como água, claro na nossa mente. Qual a função da igreja? O que é que a igreja precisa? O que é que eu preciso ter? Eu preciso ter, sabe, amor. Eu preciso olhar para essas pessoas que a lei está dizendo que elas serão condenadas. Essas pessoas serão condenadas. E o papel da igreja é convencer essas pessoas a abandonar essas práticas. Através de invenções, de fábulas, não através da palavra. Agora, eu falei para os que são de dentro. Nosso comportamento, nossa atitude, o que nós devemos fazer no Evangelho, qual a nossa missão? Nós precisamos entender por que um dia levantamos as nossas mãos e dissemos, Senhor, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida.
Escreve meu nome no livro da vida, toma conta da minha. Nós precisamos entender por que nós saímos de nossa casa e viemos a uma igreja. Nós precisamos entender por que nós ajoelhamos e oramos. Nós precisamos entender por que estamos como igreja, porque estamos pregando o evangelho. Nós precisamos ter isso claro na nossa mente. Nós temos uma direção, um direcionamento. Por isso que lá no início eu falei a você que é um tratamento com a igreja, porque Paulo está dizendo para nós que nós precisamos entender qual é a missão, qual é o entendimento, sabe? O que é que nós precisamos saber? Como ele diz lá no versículo 5, o objetivo dessa ordem é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. O objetivo da ordem dada por Cristo é este, que viemos ter amor e proceder com uma boa consciência, um coração puro e uma fé sincera, para que depois sarados, curados, entendidos qual a nossa função, qual a nossa diretriz, aí nós iremos pregar para os que estão de fora, porque aí nós vamos olhar agora, não com um olhar de condenação, mas com um olhar de salvação, porque quem vai tirar essas pessoas da vida errada, do pecado, da criminalidade, todos esses ratos que estão condenados é a palavra de Deus, e não é eu e não é você. Nós não temos o poder de convencer a ninguém, só através do Espírito Santo. Por isso que Pedro disse: olha, as pessoas estão se convertendo e o Espírito Santo tem feito na vida delas o que tem feito na nossa vida. Portanto, eles também estão aptos a pregar o Evangelho, a receber tudo isso que a Bíblia fala sobre nós, tudo que Jesus nos ensinou. Eles também estão aptos. Então vamos parar com essa bobagem aqui agora e começar a crer no que a palavra diz. Jesus falou para mim, Pedro fala, Jesus falou para mim que eu seria a voz para os que não são judeus, que eu estaria com essa missão. Quando Jesus falou isso para ele, quando Jesus falou assim: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí depois que Jesus morre, ressuscita, Pedro volta a pescar, e tem aquele velho, aquela passagem conhecida, daquele diálogo maravilhoso, em que Jesus olha para Pedro. Depois que Jesus morre, Pedro volta a fazer as práticas antigas dele, voltou a pescar, voltou, sei lá, a perder a esperança, a voltar, sabe, a fazer aquilo que Cristo não chamou para ele fazer. E aí ele está lá, quando ele vê a Cristo, Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? Aí Pedro diz: eu te amo. Jesus pergunta de novo: tu me amas? Ele fala de novo: eu te amo. Depois Jesus pergunta de novo: tu me amas? A Bíblia diz que Pedro caiu o semblante, creio que os olhos encheu de lágrimas. Senhor, tu sabes. E todas as vezes Jesus dizia: apacenta as minhas ovelhas. Jesus disse: eu tenho outras ovelhas que não estão aqui nesse aprisco. Eu estava falando de mim, de você, e elas ouvem a minha voz, elas entendem a minha voz. Quando eu as chamo, elas ouvem. Então, como Pedro poderia rejeitar o que Jesus havia dito para ele? De maneira nenhuma. Então as pessoas têm dado ouvidos a homens, a doutrina de demônios, a pessoas inteligentes que desviam da palavra, e aí isso vai minando a nossa fé, isso vai minando a nossa mente, vai mudando a nossa forma de pensar. Aí agora, em vez de a gente olhar para essas pessoas e ver, olha quanta coisa a gente precisa, é uma missão difícil, olha quanta coisa a gente precisa correr atrás para tentar livrar essas pessoas, porque tudo isso aqui são coisas que a gente olha no cotidiano e a gente vê as pessoas cometendo. São pessoas que estão direcionadas ao inferno se continuar nessas práticas. Você conhece algum ímpio? Ímpio é todo aquele que comete
impiedade. Então dentro da igreja tem ímpio, em todo lugar tem ímpio. Isso aí leva ao inferno, aos pecadores. Misericórdia. Aqui engloba todo mundo, né? Para os profanos, você conhece pessoas profanas? Eu tenho certeza que ao seu redor tem muitos. Aos irreverentes, olha só, coisas que parecem ser simples, né? Mas que levam ao inferno. Homicidas, os que praticam imoralidade sexual, e até que tem englobado a todo mundo, todos aqueles que estão casados e trazem sua esposa, todos aqueles que não têm esposa e transam com todo mundo, todos aqueles que vivem na pornografia, tudo isso aí tudo envolveu o sexo. Hoje em dia tudo é voltado para o sexo, as músicas é para o sexo, os vídeos, a internet, os filmes, tudo. Olha quanta coisa para a gente trabalhar. Os homossexuais, os sequestradores, olha, sequestradores, os mentirosos, olha só, um pecado sutil que te leva ao inferno, mentira. Nós precisamos estar apegados na verdade. Como é que a gente vai falar para uma pessoa que está lá fora cometendo os mesmos pecados? Se uma vez mentia, não minta mais. O Evangelho de Cristo é transformação. Precisamos cuidar de nós primeiro, para depois ir para esse campo aqui de batalha. Senão seremos tragados. Os que juram falsamente, todo aquele que se opõe à sã doutrina. Tem muita gente aí se opondo à sã doutrina. Agora, para os que estão de fora, qualquer pessoa poderá ser salva, desde que aceite a Jesus e permitam ser mudados por Ele. Qualquer pessoa pode ser salva. No livro de Timóteo, aí no capítulo 1, de 12 a 16, eu vou ler para você. Dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me ao ministério, a mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Sabe quem é esse aí? Paulo. Eu dou graças ao Senhor, que me chamou, porque antes, olha que podridão que ele era, blasfemo. São coisas que a gente acabou de ler, que ficarão de fora, que irão para o inferno, não foi? Perseguidor, insolente. Aí ele diz: Deus, porém, foi misericordioso comigo, pois sendo ignorante, agi em incredulidade. Contudo, a graça do Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Olha, a graça transbordou, alcançou, encheu Paulo. Um favor imerecido, algo que ele não merecia, o alcançou. E esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores, dos quais eu sou o pior, ou o principal. Aqui não é demagogia. Ele não estava falando para se vitimar, para criar um texto bonito. Eu também posso dizer isso dos pecadores, eu sou o principal. Porque quando nós não conseguimos reconhecer que há pecados em nós, que há erros em nós, que a todo momento precisamos estar buscando de Deus, que Ele tire algumas coisas de dentro de nós, até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Por isso que a palavra diz: santifiquem-se, dia após dia, santifique-se, porque eu vou para o Pai e virei outra vez para vos buscar. João 14, para que aonde eu estiver, estejai vós também. Mas ele diz: santifique-se, porque sem santidade ninguém verá
a Deus. E como é que nós nos santificamos? Ele diz: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, a vida. Ninguém vem, ele não falou ninguém vai, ninguém vem ao Pai, se referindo a ele. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele é o caminho, ele é a luz, ele é a direção. Não é Paulo, não é Silas, não é pastor Davi, não é pastora Daiane, não é judeu, não é, é Cristo Jesus. Por isso que Paulo fala: eu sou o pior. Mas por isso mesmo Deus foi misericordioso comigo, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que, crendo nele, receberão vida eterna. Eu não sei se você leu, eu vou ler de novo. Se você entendeu a profundidade desse texto. Mas por isso mesmo, Deus foi o que? Misericordioso comigo, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que, crendo nele, receberão a vida eterna. Paulo está dizendo assim, ó: o meu testemunho, a minha situação era tão séria, a minha situação era tão irreversível. Ele fala lá que ele, como judeu, ele era terrível. Só as pessoas ouviam o nome de Paulo, elas tremiam, elas choravam, elas entravam em desespero, porque Paulo invadia suas casas e arrastavam-as pela meio da rua, matavam as pessoas, ele e a sua comitiva. Estevão foi apedrejado por ordem de Paulo, Saulo. Então ele disse: eu louvo a Deus porque a minha conversão, o pior, ele está dizendo aqui, se Cristo me alcançou, ele vai alcançar você também. O testemunho de Paulo é a prova de que só Jesus pode livrar o homem do inferno. Só Jesus poderá mudar a minha vida. Só Jesus pode. Não podemos esquecer que no passado éramos pecadores, cometemos coisas terríveis, e por este motivo que não podemos esquecer que Jesus teve paciência conosco, e precisamos ter paciência com as outras pessoas. Todos podem ter a vida mudada por Jesus. Não existe coração duro que não possa ser amolecido. Não existe pecado que não venha a ser perdoado por Deus, desde que não seja blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas Paulo diz aqui: eu era blasfemo, eu era opositor, eu era terrível, mas Cristo me alcançou. Jesus pode mudar a sua vida ainda hoje. Jesus tem salvação e mudança de vida para você. Ele te ama e quer te fazer feliz. Você não está sozinho, você tem Jesus, você tem a igreja do Senhor. Nós te amamos e queremos te ver no céu com Jesus. Por isso que eu fiz todo aquele processo para que viemos entender o que está errado dentro da igreja, onde nós precisamos nos firmar, para quando nós olharmos para essas pessoas que estão cometendo todo esse tipo de coisa ruim, a gente não venha nos achar superiores, por isso que Paulo apanhava, é por isso que Paulo sofria as prisões, os açoites, porque ele sabia que era a missão dele. Ele sabia: se Cristo me alcançou, essas pessoas serão também alcançadas. Então essas pessoas muitas vezes estão esperando
eu e você se levantar. E nós podemos fazer isso no trabalho, na igreja, no telefone, na escola, nas ruas. Nós não podemos ficar satisfeitos porque estamos sendo salvos. Eu estava meditando um pouco no Brasil, como anda o nosso país, e eu vi o ministro Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que ele é cristão, se não me engano, ele é presbítero, não sei, da igreja presbiteriana. Ele foi indicado pelo ex-presidente Bolsonaro, que indicou duas pessoas. Ele indicou o Cássio, que é um católico, e uma promessa que ele fez aos evangélicos de colocar dentro da Suprema Corte, da lei maior do nosso país. E ele brincava, um terrivelmente crente. E assim colocou esse ministro lá, que era um advogado, conhece a lei. Ele é crente. E ele estava pregando na sua igreja, e ele fala que não poderia cometer coisas que não está na lei. Concordo. Mas ele não poderia interferir em algumas coisas sem que Deus o mandasse. Ele falou algumas coisas assim que ficou meio confuso. Aí eu me lembrei de Esther. Quando Esther estava no conforto do palácio, salva de um decreto a qual mataria todos os judeus, e o seu tio manda dizer para ela: você acha, por estar no palácio, sua vida será poupada? Se você não fizer nada, o socorro para os judeus virá de uma outra forma. Porém, não ache que você será poupada. Você e a família do teu pai serão mortos. Quem sabe, rainha Esther, não foi para este momento que o Senhor te colocou como rainha? Então será que não é para este momento que o ministro André Mendonça foi colocado justamente naquela posição? Porque ele pode fazer alguma coisa. Talvez você não seja um ministro da Suprema Corte, mas você se encontra em um local aonde Deus te colocou, para que você possa fazer a diferença. Talvez você chegou a ser um jogador de futebol famoso e conseguiu entrar em um time famoso. Quem sabe se não foi para este momento que o Senhor te colocou, para que você pudesse falar do amor dele, do evangelho. Quem sabe você não alcançou o sonho de ser um médico, um professor, um doutor, não sei, algo que seria impossível, e você chegou, porque Deus tem algo a fazer através da sua vida. E se você entendeu a palavra, se você entendeu o evangelho, você vai entender que você é chamado a fazer parte de um exército que jamais perdeu uma batalha. Você é um soldado desse grande exército de Cristo. E a palavra diz que o bom soldado não se embaraça com as coisas desse mundo, mas que o seu prazer é agradar a quem o alistou para a guerra. Estamos em uma guerra contra toda essa podridão, esses pecados, esse afastamento do evangelho, e nós precisamos buscar em Deus uma forma de levar o máximo de pessoas aos céus, sem olhar para suas falhas, mas tentando convencê-las de que estão erradas e que precisam deixar
abandonar essas práticas para juntos chegarmos aos céus. Para que Cristo possa salvá-la, é necessário abandonar essas práticas. E assim, creio eu que o Senhor vai abençoar a sua igreja. Não através da divisão, através da falta de entendimento, com coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Já temos uma dura missão a fazer. Precisamos entender isso, amém? Vamos colocar de pé. Eu gostaria que a pastora fizesse a oração de encerramento. Em seguida estarei dando a bênção apostólica, amém? Pai, queremos te agradecer nessa noite pela palavra ser ministrada aos nossos corações, Pai. Que tudo que foi falado aqui nessa noite possamos guardar em nosso coração e ser praticante da tua palavra, Pai. Nos ajuda, Pai, que essa palavra possa estar firmada em nossos corações, para que a cada dia a gente possa viver ela, para que a cada dia o mundo possa ver o Senhor através de nossas vidas, Senhor, para que a gente possa alcançar outras vidas para Ti, Deus. Coloque em nosso coração o Teu amor, porque o amor vem de Ti, Senhor. Que possamos ter amor por alma, Senhor, que possamos ser apaixonados por alma, Senhor, que possamos entender o Teu chamado em nossas vidas, que não possamos viver só por viver neste mundo, mas entender para que a gente foi feito, para Te adorar, para exaltar o Teu nome e para levar as pessoas a Ti também através do Teu Espírito Santo, através da oração, da intercessão, que possamos exercer isso com excelência e entendimento, Pai. Então, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra ser ministrada aos nossos corações nessa noite. Que possamos guardá-la para que possamos exercitar no momento certo. Então, queremos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda fará através de nós. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo recaia sobre a nossa vida, e você crê e diz amém. Está encerrado em nome de Jesus.